Olá, alunos! Vamos dar início a uma sequência de vídeos onde iremos determinar os diagramas de esforços solicitantes de elementos estruturais. No nosso primeiro vídeo, nós iremos determinar o diagrama de esforço solicitante em uma via inclinada submetida a uma carga concentrada exatamente no meio dessa viga, ou uma carga pontual, ok? Logo após a nossa vinheta. Então, vamos à resolução. Então, como você pode ver, nós temos uma viga, certo? Inclinada. Ela tem uma projeção aí, a sua projeção na horizontal tem 8 metros, na vertical 6 metros. Então, isso faz com que o seu comprimento, né, seja de 10 metros. Ela é uma viga isostática, né? No ponto A você tem ali um apoio de segundo gênero, em B de primeiro gênero. E se eu quero determinar os diagramas de esforço solicitantes, o primeiro passo é acharmos as reações. Então nós temos aqui, certo? Essa viga, eu já deixei ela aqui, né, com 30 kN. Aqui eu vou indicar as reações. Ó. Aqui eu vou ter VA. Aqui eu vou ter HA. Certo? E aqui eu vou ter VB. Observe o seguinte, ó, se eu quero encontrar as reações, eu vou aplicar as condições de equilíbrio. Certo? Usar as equações de equilíbrio. A primeira equação diz que força resultante em X é igual a zero, né? Para a direita positivo. Então isso quer dizer o quê? Que HA é igual a zero. Ok? Por simetria aqui nós já poderíamos afirmar, certo? Que VA é igual a VB, que é igual a 15 kN, mas eu vou resolver, certo? Já que nós estamos aqui estudando, vamos continuar aqui no que na situação que não for uma situação de simetria, você vai precisar resolver. Então vamos resolver, certo? Aqui as demais equações, vou escrever aqui que força resultante agora em Y é igual a zero para cima positivo, então vai ficar VA menos 30 mais VB, isso aqui é igual a zero, então VA mais VB, isso aqui é igual a 30 kN. E por fim, o momento resultante com relação a A tem que ser igual a zero, anti-horário positivo. Então veja que quando eu falo momento da força aqui, né, o momento resultante aqui, eu sempre tenho que colocar com relação a um ponto. Então eu escolhi aqui o ponto A, anti-horário positivo. Então observe que esse 30 aqui ele gera um momento horário com relação a A. Então isso vai ser menos 30 vezes a distância. Né? Tem que lembrar que a distância é a distância do ponto de rotação, ponto de análise, né? Até a distância perpendicular até a linha de ação da força. Então daqui até a linha de ação da força aqui, que é na vertical, essa distância aqui vai estar exatamente no meio aqui, né? Por simetria no meio, 4 metros. Já que a projeção aqui da barra tem 8 metros, né? VB gera o sentido anti-horário, então vai ficar mais VB, vezes a distância ó, de A até a linha de ação. Observe que a linha de ação aqui está na vertical, então a distância aqui está na horizontal. Então, como aqui também tem 4 metros, então 4 mais 4, 8, então vezes 8 é igual a zero. Então, VB vai ser 120 sobre 8, que vai ser igual a 15 kN, como nós já tínhamos adiantado. E VA, voltando aqui para essa equação, né, VA vai ser 15 kN também, ok? Depois que eu faço isso, que eu encontro as reações, eu tenho um segundo passo que é muito importante. Deixa eu desenhar aqui, ó. 15 kN, que é esse aqui, né, esse VA. E VB aqui também, 15 kN. Eu tenho que fazer agora o seguinte, ó. Eu tenho que fazer a decomposição dessa carga aqui na direção perpendicular à viga e paralela à viga. Por quê? Porque a componente perpendicular à viga ela é responsável, certo, por produzir o esforço cortante e o momento fletor. E a componente que é tangente ou paralela à viga pelo esforço normal. Então tem que saber quem são essas componentes. Como é que eu faço isso? Ó? Tudo é organização. Passa uma linha aqui, na extremidade aqui da força. Ó. Vem paralela, perpendicular à viga. Então quando você faz isso aqui, ó, quando você traz a setinha aqui dessa linha até o ponto aqui da força, né, até aqui a posição dessa força, então você vai ter a componente que a gente chama aqui de Fx, certo? Traça agora a linha aqui nessa extremidade paralela à viga. Então se você vir dessa linha aqui até a posição de onde a força foi aplicada aqui, então você vai ter a componente Fy. Só que para a gente determinar Fx e Fy, a gente vai ter que saber quanto é que é o ângulo aqui, nesse ângulo aqui. Então vê só, para saber esse ângulo, deixa eu botar aqui rapidinho,
Não vou precisar voltar não. Vou desenhar aqui rapidinho aqui, ó. Você lembra que você tem essa viga aqui, né? Que ela tem 10 metros. A projeção dela aqui na vertical é 6, aqui é 8. Então ela tem um ângulo alfa aqui. Quem é cosseno de alfa? Cosseno de alfa é cateto adjacente, que vai ser 8, sobre hipotenusa, que é 10. Então isso dá 0,8. E o seno de alfa vai ser cateto oposto, que é 6, sobre hipotenusa, que é 10, que dá 0,6. Então, apesar de não sabermos ainda quem é o ângulo alfa em si, mas para mim não é importante o ângulo alfa, e sim o seno deles. Isso que é importante. Então, certo? Eu já sei quem é o seno. Então, vê só. Se isso aqui é alfa, certo? Aqui eu também tenho um alfa. Então, deixa eu colocar esse fx aqui em cima. Então, vê só. Aqui eu tenho um alfa. Se isso aqui é alfa, isso aqui é 90 menos alfa. Logo, esse pedaço aqui vai ser alfa. Certo? Aqui é alfa e aqui, esse daqui também seria 90 menos alfa. Ok? Como eu sei quem é esse ângulo alfa aqui, eu vou pegar esse fx que está aqui e vou transportar ele aqui para cima. Porque eu quero saber quem vai ser o fx e o fy. Então, o que vai ser fx aqui? Como fx é cateto oposto, então fx é f, vezes o seno de alfa. Então, fx vai ser 30 vezes 0,6, que dá 18 kN. E o fy vai ser quem? Vai ser f, como ele é cateto adjacente, então, vezes o cosseno de alfa. Então, fy vai ser 30 vezes 0,8, que vai dar 24 kN. Então, nós já achamos essas duas forças que são importantes, certo? A mesma coisa nós vamos ter que fazer com relação aqui, ó, a essas reações. Eu tenho que decompor essa reação para determinar a componente dela paralela à viga e perpendicular à viga. Então, ó, vou prolongar aqui, ó, veja só. Tudo é questão de organização, certo? Prolongo e agora traço aquela linha aqui, ó, perpendicular. E aí eu venho dela até a posição aqui da força. Então você tem aqui um VAX, tá vendo? Se eu traço essa linha aqui paralela à viga aqui, ó, então daqui para cá eu vou ter o VAY. Então se aqui é alfa, aqui é 90 menos alfa, aqui é alfa. Então eu vou transportar o VA para cá. O VAX. Aí eu vou poder achar o VAX, certo? VAX é VA, eu já vou fazer aqui, certo? 15 vezes, como era cateto oposto, então é vezes o seno, e o seno é 0,6. Então vai ficar 15 vezes 0,6, vai dar 9, né? 9 kN, espero estar certo. E VAY vai ser aqui, VAY é o cosseno, então é VA, que é 15, multiplicado pelo cosseno, que é 0,8. Então vai dar 12, né? 12 kN. Também espero estar certo. Agora a gente faz aqui, ó, com o... Deixa eu pegar outra cor aqui, só para ficar mais organizado. Então vamos fazer agora com esse aqui também, certo? Então traça essa linha aqui, ó, perpendicular. Então você vai ter aqui, ó, um VBX, traça essa linha aqui, ó, e aqui você vai ter o VBY. Aí vê, aqui é a mesma ideia, né? Fiz o prolongamento aqui, passei a linha na horizontal, então aqui é alfa, aqui é 90 menos alfa, então aqui é alfa, certo? Então aqui eu vou ter o VBX. Então, VBX é cateto oposto, então é VB, que é 15, multiplicado pelo seno. O seno é 0,6. Então, VBX é 9 kN. E VBY aqui é a cateto adjacente ao ângulo alfa, então vai ser 15 vezes 0,8. Então, VBY vai ser igual a 12, né? 12 kN. Ok? Tudo bem? Então, de posse desse resultado aqui, vamos desenhar agora os gráficos, certo? Ó, eu vou colocar aqui, ó, VBX aqui, eu vou ter uma reação aqui para fora, certo? Deixa eu olhar aqui, certo? De 9 kN. E uma reação aqui perpendicular para cima de 12 kN. Já em A, ó, eu tenho para cima VAX de 9,
Tá vendo? Para cima aqui, ó, VAX de 9 kN e aqui de 12 kN. E aqui no meio eu tenho uma força aqui, certo? Para baixo, né, de 24 kN. E na horizontal para baixo, né, de 18, né, 18 kN. Ok? Então vamos lá. Então vamos pensar que isso aqui são nossos gráficos, certo? Eu vou traçar essa linha aqui perpendicular. E agora vamos desenhar o diagrama de esforço cortante, V de X. Então vê só. Eu tenho uma força para cima de 12 kN. Então eu vou deslocar aqui 12. Vou sair aqui do zero, né? E vou subir 12 kN. Então aqui tem 12 kN. Entre o ponto A e esse ponto aqui, observe que não há força. Então, se não há força, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o esforço cortante ele não vai variar. Lembra que o esforço cortante só depende do que vem antes. Então, o que é que vem antes aqui desse ponto? É 12. E aqui também, só a força de 12. E aqui, só a força de 12. Então, nesse intervalo aqui, o esforço cortante ele é constante. Até chegar ao meio da barra. Quando chega no meio da barra, ele tem uma queda de 24. Então, se ele subiu 12 e desceu 24, ele vai para menos 12. Então, aqui ele chegou a menos 12. Menos 12 kN. E aí, novamente, ó, na ausência de carga, ele fica constante. E quando chega na extremidade, ele sobe 12. E aqui você tem o diagrama, você tem o esforço cortante aqui, que é constante aqui, positivo de 12. E aqui constante aqui nessa região aqui de menos 12. Ok? Agora nós temos o esforço normal. No esforço normal aqui, né, nós vamos só relembrar aqui a condição aqui do gráfico, né, quando aqui era positivo e negativo. O esforço normal, quando ele é para fora, então ele é tração, então ele é positivo. Quando as forças estão para dentro, certo? Ele é negativo, porque é compressão. Então, se nós olharmos para essa força aqui de 9, observe que nós temos uma força de compressão. Compressão de quanto? De 9 kN. Então, assim como a gente fez no esforço cortante, a gente vai descer, só que agora, como é compressão, a gente desce 9. Certo? Então, aqui você tem menos 9 kN. O sinal de menos quer dizer que é uma compressão. Entre esse ponto, entre o apoio A e esse ponto de atuação da força, observe que não tem mais nenhuma força paralela. Certo? Então quer dizer que ao longo aqui desse caminho aqui, desse ponto inicial até o meio, esse esforço normal de compressão é constante. Quando chega nesse ponto aqui, observe que tem uma força de 18, que é oposta a essa. Então, se essa força para cima, ela indicou aqui uma redução, né, menos 9, então essa força contrária vai ser 18 para cima, então vai aumentar 18. Então ele vai para mais 9. Mais 9 kN. Ok? Como não há mais carga aqui, não tem variação aqui, não tem mais nenhuma carga aqui após essa 18 aqui, nesse intervalo até chegar nesse apoio, então ele vai ficar constante. Certo? E como essa força aqui de 9 é oposta a essa, então se essa indicou um aumento, essa oposta vai indicar uma redução. Então ele vai descer, então aqui vai ficar positivo e aqui negativo. O que é que essa equação está dizendo? Ele está dizendo que essa parte de baixo aqui da viga, ela está submetida a uma compressão. A viga está sendo comprimida, certo? Enquanto que nessa região da parte superior, ela vai estar sob tração, ok? Eu estou vendo agora que minha imagem aqui opa, ela ficou em cima, não foi? Então deixa eu só tirar aqui ela, colocar aqui em cima, deixa eu deslocar ela. Pronto. Então você tem aí, certo, que ficou cobrindo, eu não vi, eu só percebi agora que estava cobrindo, certo? Então você tem aí agora o esforço normal. E na sequência, nós teremos aqui o esforço, o momento fletor. O momento fletor ele é orientado aqui para baixo, né? Certo? O momento fletor, nós podemos determinar esse momento fletor por meio do cálculo de área, né? Lembra que a variação do momento fletor, a variação do momento fletor é a integral, certo, do esforço cortante, f de x dx. E essa integral nada mais é quando você faz o cálculo da integral da função, isso representa a área. Então, se eu estiver calculando aqui a área, eu estou calculando a variação do momento. Ou eu posso dizer o seguinte, ó, que o momento em A, o momento em B, menos o momento em A,
ela é igual à integral de v de x dx de A até B. Então, o momento em B, ele é o momento em A mais a integral de v de x dx de A até B. Deixa eu ver se já ficou na frente de novo. Será? Ficou, ó. Eita. Mas eu não vou tirar, eu não vou refazer o vídeo não, sabe, gente? Só foi esse pedacinho, vou repetir aqui de novo. Pela definição do momento, ó, a variação do momento é igual à integral de v de x dx, certo? Então, quando você calcula a área da função aqui, quando você calcula a integral de v de x dx, você está calculando, certo, a variação do momento. E essa integral, ela pode ser dada como sendo a área do gráfico. Então, quando você estiver calculando a área do gráfico, está calculando a variação do momento. Lembra, variação do momento representa o quê? O momento no ponto, por exemplo, ponto B, menos o momento no ponto A. Isso vai ser igual a essa integral aqui, certo? De A até B. Então, se eu passar o MA para lá, então eu digo que o momento em B vai ser o momento em A mais essa integral, onde essa integral é a área. Então, o momento em um ponto B será o momento no ponto A mais a área. Essa é a ideia, certo? Então, se eu chamo isso aqui de A e esse ponto aqui de B, então eu vou dizer que o momento aqui em B é o momento em A mais a área desse gráfico aqui que vai de A para B. Então, observe que em A, o momento em A é em zero. Por que zero, professor? Porque esse tipo de apoio não produz momento. Então, o momento aqui no apoio aqui é zero. Esse ponto é zero. Se eu quero saber o momento agora em B, é só calcular a área, né? Porque eu já sei que o momento em A é em zero, calculei o momento. Então, calculando essa área aqui, eu vou ter 12 vezes 5, certo? 12 vezes 5 dá 60 kN. Então, quer dizer que o momento aqui, ó, é de 60 kN, certo? Como o esforço cortando aqui ele é constante, o gráfico aqui ele vai ser uma reta, certo? Uma função linear aqui crescente, ok? Se eu quiser saber agora o momento em C, quem vai ser aqui o momento em C? O momento em C vai ser o momento em B, certo? O momento em C agora vai ser o momento em B, mais a área de B para C. Então, se eu calcular essa área aqui, certo? Ela vai ser dada, essa área 2 aqui vai ser menos 15, não, menos 12, né? 15 não, menos 12 vezes 5, que dá menos 60 kN. Então você vai pegar aqui para saber o momento em C, você pega o momento em B agora, que é 60, e soma com a área, que é menos 60, então vai dar zero. Então, como isso aqui é constante, o gráfico aqui vai ser uma função linear decrescente. Então vai ficar assim. Ok? E dessa forma nós temos os diagramas, certo, de esforços solicitantes aí, nessa viga inclinada. Ok? Espero que tenham gostado, certo? Até os próximos vídeos.